E aqui estamos para mais um Curriculum Cast, o podcast da Curriculum. Um podcast onde eu trago pessoas interessantes que vão poder contribuir para você que é empresário, né, e que contrata, com dicas, né, sobre como contratar bem, como tocar bem sua empresa e com dicas também para você que procura emprego, né, como ser um bom profissional. E hoje comigo aqui o meu querido Pedro Chiamulera. Pedro, que prazer enorme ter você aqui comigo. Pô, super obrigado, Marcelo. O prazer é meu, né? Conversar com você, que tem tanta expertise de gente, vai ser maravilhoso. Imagina. Pedrinho, eu queria fazer um monte de perguntas que eu preparei aqui para você, mas eu tenho que começar, né? Como é que é? Quem que é o Pedro, né? Eu queria saber um pouco dessa história. Você começa como um atleta olímpico, queria ouvir um pouquinho dessa história. Eu sei que o Pedro está com tempo super corrido, ele abriu um espaço na janela de tempo dele, porque ele está com um evento que ele vai falar para nós também, e veio aqui nos dar a honra. Então eu vou ter que acelerar as perguntas aqui, Pedro. Vamos acelerar. Então, eu gosto, quando eu falo da pessoa, né? Quando você fala assim, a introdução, eu sou um cara muito de cultura, de formação de cultura, né? O que é cultura? É o comportamento. E a cultura, ela começa com eu. Então, na minha história, quem que é o Pedro? O Pedro, eu sou o mais novo de 10. Né? Então, minha mãe queria ter 10 filhos e meu pai era empreendedor. E você sabe, família italiana é aquela bagunça, né? É aquela confusão. Aquela bagunça gostosa, né? Bagunça com só. Os últimos serão os últimos. Então, eu tive um laboratório humano muito incrível, né? Então, olhando para trás, o que eu sou hoje, eu dependo muito, né? Eu sou um reflexo do que era a minha família. Muito acolhedora, muita confusão, mas muita... Confusão do bem. Confusão do bem, né? Aquela coisa, né? Porque imagine 10, né? Te esqueciam. E eu, por ser o mais novo, eu tinha muita conexão com a minha mãe. Porque os meus irmãos, às vezes, eram meio malucos, né? E eu sou um cara, assim, na minha família, o que é mais normal, né? Que dizem, né? E eu tive exemplos lá na minha família do meu irmão que era atleta. E ele era super talentoso. Atleta de quê? Ele fazia salto com vara. Só que ele não treinava, ele era meio boêmio. E aí eu falava assim, se esse cara viaja, bate recorde... Jeito? Desse jeito, imagine se eu ser disciplinado, né? Então, a história minha é muito nessa coisa dessa jornada interior, né? Quando você é esporte, você faz esporte de alta performance, você tem muito critério externo, né? Você fala, aquele cara venceu, não venceu, né? Eu era recordista, então você estava sempre no spotlight, né? E isso, às vezes, é um desafio muito grande, né? Para você, né? Você está sempre sendo julgado. Isso foi maravilhoso, né? Porque chega um certo momento que você descobre que você é corpo, mente, espírito e sombra, né? Que tem um inconsciente que as pessoas ficam falando, a parte de religiosidade, de casa, não... que é o catolicismo, né, do sucesso, que você fica assim, né, você tem que sofrer, né, então eu fui sempre um cara que até em contrapartida me ajudou a ser esse cara que não tem medo do sofrimento, né, por isso que eu fui atleta e era bem dolorido, né, mas você tem as contrapartidas, né, desse autoconhecimento e desta beleza de você saber que você tem um inconsciente e como é que você trabalha com ele. Então acho que essa é a grande... Beleza, então sugiro, né, para todo mundo aqui, né, falar para a câmera, faça o esporte, né, sinta a dor do corpo, porque ali você vai sentir aquela endorfina e aquele controle que você vai ter do teu corpo, né, aí você vai ver as maravilhas. E o começo sempre é muito difícil, né? Não, acho que para tudo, né? Para qualquer coisa, mas no esporte acho que até mais, né? O começo é aquela sensação de não vou conseguir, não dou para isso, né? É isso, o esporte é isso, por isso que você tem ser resiliente. Você tem que pensar a longo prazo, um dia atrás do outro. Perceber aquele pequeno crescimento que você teve dia a dia. Isso. Quando você menos espera, você já está num nível que você fala, caramba. Isso, justamente. Então, acho que a melhor coisa do esporte, Marcelo, é justamente isso. Você consegue perceber a tua evolução, porque dói. Imagina, se você correr hoje, amanhã teu corpo grita. Né? Então, você sente essa evolução.
Diferente que se você estudar hoje muita coisa, né? Se você se dedicar a algum projeto mais mental, você não consegue perceber no teu corpo a evolução. Sabe? Então, sempre que você tem essa atividade física, né? Tocar um instrumento, você vê melhor a sua evolução, mas é longo prazo. Então, isso unido a todas essas coisas que eu tive da minha família, né? De ter ou não ter dinheiro, né? Esse desapego e esse apego à própria jornada interior, que eu aprendi muito com o esporte e depois levei para o empreendedorismo, é maravilhoso, né? Você tem essa conexão com a vida, né? E você não tem como é que diz, os medos, né? Que a vida te traz, né? Então você consegue conectar mais com as pessoas, com o empreendedorismo. Não que não tenha perrengue, né? Sim. Mas a vida fica muito mais fluida, né? Porque não tem esse critério externo do dinheiro, da medalha, né? É você com você mesmo, naquela tua jornada interior. E que você vai conectando com os outros. Então essa é um pouco a minha historinha. Deixa eu contextualizar, eu falhei aqui no começo. O Pedro, ele é um grande empresário do mundo de internet e digital. Começou lá atrás, no começo da internet, fez uma empresa gigantesca, vendeu ela com sucesso recentemente, está numa nova empreitada agora, criando a maior feira de inteligência artificial que vai ocorrer agora em outubro. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Só que antes disso, o Pedro foi um atleta olímpico, por isso que eu comecei perguntando. Mas aí, quando eu fiz a pergunta, eu falei, caramba, não contextualizei. Quem conhece o Pedro já conhece, mas quem não o conhece não sabe disso, né? Então, eu queria primeiro agora, pra gente já matar esse assunto, me conta um pouco dessa Olimpíada, como é que foi? Tinha lá, como eu estava falando da cultura, nós e todos nós, né, da formação de cultura, nessa minha jornada, eu tive o exemplo do meu irmão, e aí eu queria ir para a Olimpíada, né? E por que eu queria ir para a Olimpíada? Porque em 1980 eu vi a abertura dos Jogos de Moscou. E o Misha, que era um urso... Eu lembro. Mascote. Lá no auditório, o pessoal levantou as placas. Isso, né? Todo mundo chorou. Aquilo foi maravilhoso. Foi. Então aquilo me impactou profundamente. Eu falei, pô, eu quero ir para esse evento. Mas você já era um atleta nessa hora? Eu já era, meu irmão já era atleta. Você já estava próximo? Eu estava muito assim, dentro na escola, eu sempre ganhava as competições porque eu era alto, né? Aí eu tinha sucesso já. Mas na escola não tem muito corrida de obstáculo? Não tinha corrida de obstáculo. Você era o quê? Era corrida? Era corrida, salto distância, salto altura, coisa do atletismo normal, né? E aí eu já tive essa escola na minha escola, né? E eu fui me dedicando, né? Eu fui, pô, que legal isso. Mas o turning point foi quando eu vi os Jogos Olímpicos. Sim, e aí mexeu. É aí que mexeu, porque quando você tem uma coisa que te inspira, né? E olhando para trás, né? Eu fui atleta só por causa dos desfiles das competições. Puxa. Porque eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Porque aquela dinâmica da abertura. Então, em todos os jogos que tinham, eu que era o cara que levava a bandeira. Nenhum atleta queria no desfile. Eu que queria representar o Brasil, de estar lá interagindo com as pessoas. Então, daquela energia boa, né? Representando o Brasil. Então, olha que eu olho para trás, agora, né? Fazendo uma análise mais crítica, né? Eu falo, pô, eu quis ir para a Olimpíada por causa da abertura, por causa desse evento, né? Dessa celebração, né? Da energia. Da energia que você tem nesse evento, né? Que você é um ator, mas melhor que você é um ator, você está ali interagindo com as pessoas, né? Principalmente na abertura, né? Que tem aquela... putz, é uma alegria, né? Não sei se já foi... As pessoas vão muito em jogos de futebol, né? Sim. Por isso que formação de cultura, como é que a criança, quando vai com o pai num jogo de futebol, ela fica fanática pelo time. É verdade. Então, isso que é cultura. A pessoa, ela tem uma paixão que ela faz por si só. E foi essa paixão que sempre eu, né, fui treinando. As pessoas falaram, Pedro, você não tem... é muito difícil. A própria família, deixa disso, né? Mas eu tinha aquilo dentro de mim, né? Então, a vida é maravilhosa, né, Marcelo? Quando você começa a conectar essas coisas, e você vai ver como isso dá muito certo. Então, aquele sentimento, aquela intuição me fez com que eu treinasse.
Aí eu falava, pô, e as coisas foram acontecendo. Eu fui morar no Rio, aí eu fui super bem, daí eu fui morar lá fora. Aonde? Eu fui morar nos Estados Unidos, né? Aí... E treinava muito lá? Eu treinava. Eu fui lá com o Joaquim Cruz. Então eu tinha uma equipe boa. Só que aconteceu lá, me deu muita alergia. Então, que era para eu ter ido na Olimpíada de 88, eu não consegui ir na Olimpíada de 84, fui na 88, e porque começou a me dar alergia. Daí eu tive que mudar. Daí eu mudei para San Diego, e lá em San Diego eu consegui... Alergia a? Alergia a pólen. Olha. Que é o terrível. Lá tem aquela grama japonesa, e é um vale, todo mundo é alérgico lá. Puxa. Eugene, Oregon. É um negócio assim que começa a coçar aqui, ó, a orelha, começa a coçar o céu da boca, é um negócio assim. E eu nunca tive alergia. Então eu fui imerso numa polinização tão intensa que comecei a ficar alérgico. E aí, eu tive que mudar, fui para 92 para San Diego, e foi lá que eu consegui ir para a Olimpíada de 92. E o que acontece... Que foi aonde mesmo? Barcelona. Barcelona, isso. Né? E foi muito bonita essa Foi Olimpíada. muito bonita, mas ironia do destino, eu não participei da abertura. Puxa. Porque o meu técnico estava treinando fora, tal, aí eu fiquei super... Eu me lembro dessa Olimpíada, os saltos na piscina, que a câmera pegava e tinha o fundo da cidade. Isso, você vê como é que a gente lembra. E depois eu tive nesse local lá em Barcelona visitando. Então a Olimpíada tem esses momentos, né? Porque é uma coisa... Algumas imagens marcam, né? Marcam, né? E é uma coisa que é universal, né? Ali é a humanidade, né? Tem muita história. É uma união do lá, planeta, né? É uma união do planeta. Antigamente eles paravam com as guerras. É verdade. Né? Então eles paravam com as guerras para celebrar o ser humano, né? A superação humana, né? O mais rápido, né? Sim. Então isso era muito bonito, né? Da celebração da paz, do jogo limpo. Sim. Então todos esses valores eu carreguei comigo, né? De você estar ali, fazer a coisa certa, né? De amar, né? Aquela dor. Né? Sim, sim. Porque às vezes a gente reclama da vida, é porque tem um desconforto, mas todo desconforto é um sinal. Não deixa de ser um impulso também. É um impulso. É um sinal para você ver por que aquilo está te afetando. Né? Por que aquilo para você se analisar. Né? Então, o esporte foi muito importante, né? Caí em 92 na Olimpíada de Barcelona. E daí o que aconteceu? Que é outro ensinamento aqui, né? Que a gente tem bastante coisa que a gente está falando aqui, ensinamentos para qualquer pessoa, né? Deve ser muito, muito frustrante, né? Se preparar tanto e... mas de novo, né? Chega lá, o pessoal, ai, pobrezinho e tal. Eu vendo, né, a minha reportagem, eu falo, não, na próxima eu vou. Então, o esporte, ele vira a página. Assim como o cara que joga tênis e erra um ponto, ele não fica pensando naquele ponto. Ou que ele vence o ponto. Ele está sempre olhando, né, o próximo, né? Como é que é o próximo, a próxima referência, né? E aquilo te dá gás. Então, eu falei, eu voltei para o Brasil porque eu não tinha uma estrutura lá muito adequada. E aí eu percebi que, apesar do esporte ser individual, na vida, o esforço é interno. Né? Sempre. Mas a vitória, o resultado é coletivo. Né? Porque quando você você faz um esporte individual, eu só tive sucesso porque eu tive minha mulher que me ajudou. Eu casei com a minha fisioterapeuta. Então, porque ela me ajudava a ser a prevenção. Porque tem uma coisa, voltando no inconsciente, que a gente tem aquelas sombras nossas que nos auto-sabotam. A gente vai lá e a gente... pá! E aí, eu falei, agora eu vou enganar meu inconsciente. E como é que a gente faz isso? Eu vou falar assim, não vai ter mais desculpa, Pedro, para você estar doente, para você amarelar. Então eu peguei um time multidisciplinar. Aí que está o time coletivo. Né? Tinha uma mulher fisioterapeuta, tinha nutricionista, tinha o técnico. Todo dia eu estava me cuidando. Né? Porque uma coisa que é um ensinamento muito importante na vida, sempre é melhor você ganhar a vitória no dia. E o que é ganhar a vitória no dia? É fazer fisioterapia, é fazer prevenção,
é não treinar que nem um maluco no dia e acabar se machucando. Ficar arrebentado, eu não consegui treinar depois. Então você tem que ter o equilíbrio, se cuidar, né, entendeu? E ter esse critério teu, né, do teu autocuidado. Então, mas eu consegui fazer isso porque eu tinha um time, né? Que te ajudou. Que me ajudou. Então, essa coisa do... E sua mulher fazia parte. E a mulher fazia parte. É melhor ainda, né? Tava no Sim. pacote. Naquela época já era, ainda não? Não. Eu já comecei a namorar ela, mas eu fazia questão de separar as coisas. Eu que fui o primeiro cliente dela, assim, que pagava um mensal bom. Então, eu me lembro que eu ganhava R$ 1.500 naquela época. Trabalhava como? Não, eu ganhava como atleta. Ah, como atleta. Porque eu tinha um clube que me patrocinava, Certo. mas eu ganhava R$ 1.500. Sim. Se fosse ver hoje, seria $1.500, né? Seria... Uns 4 pau e meio, 5. Entendeu? E... Um pouco mais também. Um pouco mais. Mas eu dava quase R$ 500 para ela. Porque eu queria... terço. Eu dava um terço para ela, para não ter problema. Você tem que cumprir. Que o trabalho é profissional. Então, a vida, quando você se entrega de paixão, as coisas vão conectando, né? Tem a coisa da... Tem um retorno. Tem um retorno. Então, eu gosto muito de ver as coisas... Tá lá no inconsciente e você não sabe, que às vezes por isso que dá medo, as pessoas têm medo, é você confiar. Né? Quando você confia, né, assim, em você, e você se entrega de corpo e alma, as coisas acontecem de um jeito, porque essa entrega conecta com o outro. Sim. Porque o outro sente. Sim. Né? Que é diferente. Lá atrás, quando criei a ClearSale... Né, vamos entrar já então nisso, aproveitando. Aproveitando... eu não era um cara que tinha... Quando que você começa... Porque antes da ClearSale, você deve ter feito alguma coisa. Não, eu fazia freela. Então, fiz um freela pro meu tio. De programação? De programação. Você programava em? Fox Pro. Ah. Era Clipper, né? Puxa vida. E aí, o que aconteceu? Eu fui visitar meu tio. Senti cheiro de naftalina aqui agora. Era. Quanto tempo que eu não ouvia falar isso? Fala Fox Pro. E o que acontece? Eu fui no meu tio, ele tinha lá no cemitério de Getsemane, ele vendia pra botar flor lá no jazil. E aí depois ele cobrava mensal. E ele fazia isso tudo num caderninho. E aí tinha que botar qual tipo de flor, quem pagou, dias, quem pagou, tal. E aí depois ele emitia um boleto para fazer isso. E aí a hora que eu vi aquilo, né, eu falava, ele ficava 10 dias para emitir boleto, porque ele tinha que na impressora, tal, fazer, ainda que tinha um pouco de planilha Excel, né? Mas ele demorava. E aí eu falei, tio, eu vou fazer um programa para você. Você vai fazer isso aqui num clique. Ele não acreditou. E realmente, eu fiz o programa, fiz toda a configuração, e aí tudo que estava no caderninho ele botou lá no software, aí chegava no final do mês e puf, aí emitia todos os boletos. Ele falou assim, inacreditável. Entendeu? É um pouco a revolução que a gente está tendo aqui. Por isso que a tecnologia ela é muito cara e pouco acessível. A IA ela vai tornar a tecnologia muito mais acessível, né? Para automatizar. E foi ali que foi o primeiro trampo, né? E aí ele me deu um trampo e eu fui fazendo freela até que um amigo meu do esporte falou, tem uma vaga aqui, e eu comecei a trabalhar. Trabalhei 1 ano fazendo sistema de... Aqui é onde? Em São Paulo. Não, mas aonde é? Que empresa? Na Softway, que era uma empresa de call center. Mas eu fazia um software de mala direta, que as pessoas compravam mailings, lembra que é para você mandar mala direta? Acho que as pessoas nem sabem o que é isso hoje. Sim. Receber a cartinha, então você tinha que fazer promoção, porque não tinha um mundo digital. Né? Você comprava uma base, tinha que rodar aquilo, botava sua mensagem, imprimia um monte de coisa. Imprimia muita coisa e depois a pessoa ligava, né? Sim. Ou você mandava envelope e você mandava de volta para fazer o processo. As pessoas nem sabem a facilidade que é o digital hoje. Então, feito isso... Você fez um programinha de mala direta. Eu fiz um programinha de mala direta. Daí, depois de 1 ano trabalhando nessa empresa, eu falei, não, eu vou empreender. Eu falei, não, isso aqui tá... eu sentia que o trabalho ali era muito só no papel profissional. Não era aquele trabalho onde se envolvia as pessoas.
que você tinha o prazer, né? E eu via que eu tinha um prazer de fazer as coisas e a empresa não era nem minha. Você fazia com mais amor do que o próprio dono. Isso. Mas eu tava ali, porque a jornada é minha. Então, sim, entendeu? Lógico. Tudo na vida, essa coisa de senso de propriedade, né? Você tem que fazer para você primeiro, né? A hora que você vai limpar... Eu gosto de limpar patente, às vezes. Quando eu tinha meus filhos eram pequenos, eu limpava... O banheiro. Eu limpava o banheiro, mas eu limpava... A minha mulher não gostava muito. Então, deixa que eu limpo. E era uma delícia limpar. Porque a hora que você pega uma criança, a sujeira toda, você limpa, você dá, até para dar um beijinho ali, você entendeu? Você tá fazendo uma transformação. Sim, você se orgulha do resultado. Você se orgulha do resultado, desses pequenos resultados. E a vida é isso. É uma somatória de pequenos resultados que você vai tirando o prazer. Então a vida tem que ser prazerosa, tem que ser lúdica. Como a criança, né? Lá atrás, toda criança, ela não tem tempo ruim. Né? Então esse espírito que a gente tem dentro da gente, todo mundo tem, mas a gente meio que mata. É pai dizendo que não, é o patrão dizendo que não, entendeu? Muitas moralidades, muitos conceitos que vêm top-down e você perde a tua espontaneidade, entendeu? E então eu comecei, eu já falei coisa aqui que estava fora do script. Não tem problema. Mas aí vendi, saí. E a sincronicidade da vida, acho que essa que é a palavra que as pessoas têm que testar. Né? Quando você se entrega de corpo e alma e você está ali para você, né? Não importa o dinheiro. Você é um pequeno prazer que você está fazendo, seja ele qual for. Né? Você põe amor fati, né? E meio filosófico, né? Mas isso tem um efeito dentro de você maravilhoso. Então, quando começou lá o Submarino, foi a primeira loja.com, eu fazia toda a parte de back-office do cara. E os caras faziam, né, umas trombadas, né? Eu que sempre consertava, sempre limpava, né? E eu limpava com o maior amor, né? Entendeu? Eu falava, puta, que legal. Aí, ao invés de eu xingar o cara, eu falava, manda aqui pra mim. Que eu limpo, né? Então, eu nunca aparecia, né? Eu tava ali me divertindo, né? Eu tava fazendo acontecer, porque cada entrega que eu fazia, eu falava, pô, que legal. E foi que eu dei para eles o software. E, de novo, né? Na coisa da sincronicidade, né? Quando você se entrega, as coisas começam a acontecer. Então, a ClearSale, que é uma empresa que veio, todo mundo pergunta, Pedro, você foi visionário? Não. Eu fui plantando essa sementinha da confiança. Porque a hora que você se entrega de corpo e alma, dessa imanência, dessa potência que a gente tem... Faz com genuinidade, né? Faz com valor, com entrega. Com entrega, não importa o que estão fazendo. Esse é meu protagonismo. E as pessoas sentem, né? E eu era um quarteirizado lá. As pessoas nem sabiam quem que era o cara. Mas depois ficaram descobrindo, né? Porque eu fazia muita limpeza. Pô, isso aqui tava sujo, tá limpinho. Quem foi? Foi o Pedro. Pô, tá bom. Daqui a pouco tá sujo, tá limpinho. Pô, quem que é esse Pedro? Justamente isso. Pô, que cara resiliente, né? Então essa coisa da resiliência, de você estar ali se entregando, foi maravilhoso. E isso né? Sugiro para as pessoas aqui, né? Tenta fazer isso, né? É uma coisa que você se dedica. E é o que aconteceu num aniversário, falando da sincronicidade da vida, né? Porque eu dei o software para eles, eu fui num aniversário de um paciente da minha mulher. Aí volta a história do atletismo da minha mulher. Eu vou lá, e aí tem um cara lá sentado. Eu chego e falo com ele, o que você faz? Aí eu cuido do sistema WMS do Submarino. Olha a sincronicidade. E o que aconteceu? Eu falei, pô, mas eu que fiz esse sistema. Pô, verdade. Fiquei amigo do cara. Porque eu tinha passado para eles o sistema. Falei, não quero isso mais para mim. Eu abdiquei de um produto que eu podia estar ganhando dinheiro. Falei, não, isso aqui eu quero fazer outras coisas. Né? E aí o cara ficou amigo meu, encurtando a história. Né? Ele falou, pô, tô com um problema de fraude aqui e tal. Eu falei, eu faço. Aí ele pediu a proposta numa segunda. Eu varei a noite fazendo a proposta. Eu nem sabia fazer proposta, Aurélio. Mas eu tinha ideia, né? Porque olha que outra coisa... Era só ir no chat GPT e perguntar, faz uma proposta, não foi? Não tinha chat GPT. Pô, não tinha? Porque hoje em dia tá muito mais fácil. E aí, essa outra coisa, quando você se entrega e não tem medo, a criatividade vem, né?
Então, a criatividade é um processo de dentro para fora, que se você está aberto, né? Se você mata essa metafísica do que você não pode, traz a tua criança dentro de você, as coisas vão acontecendo. Então, eu fiz uma proposta assim, né? Eu botei uma porrada de ideia lá, né? Porque eu tinha feito lá o outro sistema e tal. E no dia seguinte ele falou, pô, aceitou a proposta. Eu falei, pô, tô fudido. Porque quem vai fazer essa merda, né? E aí... Mas pera um pouquinho, o que era? Era um software, era um software antifraude da ClearSale. A ClearSale veio de uma proposta que nem tinha cara para fazer. Não tinha nem cara. O primeiro cliente era o Submarino. Foi pro Submarino. Mas então você fala, mas como é que aconteceu isso? É porque lá atrás, quando eu estava trabalhando no Submarino, eu era o cara que estava... Sim, você tinha conhecimento da história. Você estava lá lambuzado com aqueles códigos. E com aquela história, com o que acontecia. Então você tinha propriedade. E os caras, além da propriedade técnica, eu tinha esse tesão que os caras... Pô, esse cara é confiável. Porque a coisa mais importante que tem na vida é a confiança interna. Sim, quando você se entrega, você gera uma confiança. Sim, o outro fala, esse cara não vai passar a perna porque ele já demonstrou quem ele é. Isso, então eu plantei muitas sementinhas, por isso que eles aprovaram a proposta. Pô, é o Pedro. E o que era essa proposta? O que você tinha que fazer? Eu tinha que fazer um sistema de gestão de risco para cartão de crédito. Explica melhor para quem está ouvindo a gente. Então, quando você compra online, o cartão de crédito não foi feito para comprar online. Mas ele era o instrumento melhor que tinha. Sim. Porque você pega os números, você pode copiar os números, vai lá. Quando você autoriza, você só precisa dos números. Então era uma coisa Já tinha aquele código do verso de 3 dígitos ou ainda não? Não, acho que nem tinha antes, né? O cartão era... Como é que aprovava naquela época? Eu não lembro. Não, era tudo por TEF, né? Era tudo por... Como é que se diz? Era... Se eu passasse o número do meu... Se eu passasse o número não era porque antes... Era na maquininha. Antes da maquininha, era um... Não sei se as pessoas naquela sabem. Maquininha de clique. Clique. Você clicava, você tinha um... E tinha um cadernão de quem não podia, né? Você consultava primeiro se o cara estava banido. Isso. Então se tinha... Mas no online era diferente. Acho que se você dasse o número, já ia, né? Já ia. É porque você precisa só dos números. Ali, tanto que as pessoas pegavam o número do cartão no posto de gasolina, eu me lembro disso. Teve várias fraudes aí. Isso. Então por isso que é muito fácil fraudar. Naquela época. Naquela época. Aí por isso que a gente... E o que você fazia para proteger? Então, eu fiz todo o sistema para... Mas o que você fazia? O que eu fiz? Eu fiz um sistema que pegava toda a informação do Submarino e fazia uma matriz de risco para você ver, pô, esse cara é a primeira compra do cara. Né? Para você ver que você tem regras de risco que você detecta se é ou não é a pessoa. E eles faziam isso tudo na mão. Então eu vi... Era meio empírico, né? Não, eles pegavam, faziam um relatório. Você criou um sistema que, por exemplo, dava peso. Esse cara, por ele estar fazendo isso, o risco dele é alto. Isso. Agora, ele está agindo assim, tende a ser correto. Isso. Você não tinha 100%, mas você tinha uma probabilidade de ser correto, uma probabilidade de ser falso. Isso, porque o que é a fraude? A fraude é o cara pega, ele quer fazer dinheiro. Sim. Então ele usa o dado, faz uma compra, e ele precisa pegar um produto que seja vendável, altamente vendável e rápido. Então essa já era uma dica de que produtos seriam mais atacados. Por exemplo, uísque, celular, né? Coisas que tem... Endereço de entrega era uma coisa que você avaliava? Endereço de entrega, avaliava. Entendeu? Tem muita. A gente tinha um score depois que tinha 200 variáveis, entendeu? De comportamentais. Né? E foi aí que, com essa ideia, botou lá e foi um sucesso. Começou a baixar pra caramba porque eles faziam tudo na mão. Lembra do projeto do meu tio? Eles faziam na mão. Né? Uma empresa digital. Era a empresa de flores do cemitério, só que agora no online. No online. E lá foi de novo o Clipper resolver a história. Isso, e resolveu. Não, mas daí... Eu sei, não era mais em Clipper. Mas não era mais em Clipper, porque já não era mais eu. Eu não fazia mais. Daí eu peguei... Contratou um time? Contratei uma pessoa. Uma pessoa. Também não tinha pessoa. Fui atrás no API Info, né? Que era um site, né? Sim, me lembro. Site, né? Sim. API Info era um site de tecnologia da época. De currículos, né? Sim. E que tinha os de tecnologia, né? De pessoal de tecnologia. De pessoal de tecnologia. E foi lá que eu peguei meu primeiro funcionário, assim, que eu tive que pegar, e a minha mulher que achou o cara. Então, a hora que você olha para trás, você vai entendendo, né?
As sincronicidades da vida, né? Porque tudo tem um motivo de ser, tudo tem causa e efeito, né? Mas essa causa e efeito vem de dentro de você porque você está aberto. Né? Se você cria a... Você cria... Você pavimenta para que aconteça. Isso, porque a confiança é uma coisa que conecta com além. Até fala que a confiança é algo espiritual, né? Que tem uma energia que você sente, né? Então foi maravilhoso, porque o cara aceitou, foi super sucesso. E aí eu falei, pô, agora eu tô com um puta projeto aqui de fraude para primeiro.com. Mas daí teve a bolha da internet. Para um pouco. Você tá falando de 2000? 2001. Não, mas isso foi antes de 2000? Ah, foi! Foi 2001 que a gente vendeu. Você sofreu com a bolha também? Isso, foi com a primeira bolha. Nossa, então você passou um período horrível. Eu passei. Eu era para ter morrido naquela época. Então. Mas aí, o que aconteceu? Eu pensei foi devagarinho, foi crescendo. Não, aí durante 5 anos, sim, resiliência. Até 2004, 2005, aquilo era um pântano. Aí ninguém queria saber. E aí eu vendia almoço para pagar jantar. Olha, não sabia dessa Entendeu? parte. Então, putz, eu tinha que vender. Aí tinha um cara que fazia a internet e eu, tem um software aqui de pesquisa online. Eu ia lá, fazia pesquisa online. De exame de paternidade, mas tudo web, né? Eu já fazia tudo web, a SaaS. Só que chegou 2005, o que aconteceu? O Sistema Brasileiro de Pagamentos, né, SPB, né, que é o TED, que agora o TED já foi aposentado, né, que agora é tudo Pix. Ele usava muita tecnologia que eu usava, que era a .NET da Microsoft. E os bancos começaram a procurar programadores disso. O que aconteceu? Eu perdi todo o meu time. Foi aí que eu... Conheço bem essa história. Foi aí que eu quebrei. Quebrei. Fiquei só com 2 estagiários. Daí eu fui perdendo os clientes e tal. Puxa. E aí o único software que eu mantive, que eu apostei todas as minhas fichas, foi da ClearSale. Aí eu peguei esse software e botei na nuvem. E fiz software as a service. E aí em 2004, 2005, eu vendi para esse cliente que eu tinha feito lá atrás, que sabia que eu entregava, eu vendi a ideia de inteligência artificial. Foi aí que começou... Inteligência artificial em 2005? 2004. O que você fez com IA? Eu fiz todo o modelo preditivo de fraude. Puxa. Mas não foi usando redes neurais, então foi usando probabilidade, estatística, né? Usando SAS, que é uma ferramenta que fazia toda a parte de... algoritmo gigante. Que fazia... Que nada mais é, a inteligência artificial é tudo pezinhos que vão sendo ajustados automaticamente. Né? A gente tinha que calcular os pesos, tinha que fazer mais na mão, né? Uma IA um pouco mais rudimentar. Era uma IA, muito rudimentar, porque não era com esse poder computacional. Esse poder computacional, ele... Por isso que tem a generativa, né? Que você pode até fazer a probabilidade do próximo token, né? Da próxima palavra. Então, mas tudo é estatística e matemática, né? Só numa outra visão. Então, e foi um sucesso também. Então, eu peguei... E aí a ClearSale volta a subir. Aí, 2005, né? Que eu vendi lá em 2005, mas foi um ano muito difícil. Aí patinei em 2006, aí a internet começou a voltar. E quando a internet voltou, eu tinha um serviço que era plug and play. No sentido que você não tinha que instalar um software dentro de casa. Né? Você não tinha nem que se preocupar na fraude. A gente foi tão assim arrojado em fazer o negócio que a gente garantia a fraude. Porque o cara... Se tivesse fraude, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. De tão bom que você ficou. Tão bom que eu fiquei. Por isso que a ClearSale cresceu. A gente foi inovadores no mundo de fazer outsourcing de fraude. E aí você chegou a ter quantos clientes? Como é que eu falo? Como é que a gente mensura isso? Não, eu tinha quase, no começo lá, eu tinha quase todos os e-commerce. Porque o que acontece da fraude? Se você blinda, o fraudador vai na porta mais fraca. Então eu tive o fraudador como meu principal vendedor. Porque o que acontecia? Eu blindava... Ele ia pro outro. Aí o outro daqui a pouco tocava sua campainha. O que tá acontecendo? Aí a gente fala assim, não, você não precisa contratar uma tecnologia, deixa que eu vou resolver o teu problema. E aí você pegava um tostãozinho da venda. Aí eu pegava... Do valor. O valor. Da transação. Isso também era super disruptivo, né? Porque eu não vendia... Você não precisa me pagar nada. Você me paga aí 2%. E aí, se der pau, eu ainda te dou desconto. Caramba.
Num país que é quarto dos 5 maiores arriscados do mundo. Eu quero. Quem não quer, né? E era fácil, porque o cara tinha lá... Quando tinha fraude, o que acontece? Quem pega o prejuízo da fraude do cartão de crédito é o varejista. Por isso que eu fiz o software para o Submarino. E aí o que aconteceu? Quando o cara faz uma venda e ele não valida, você autoriza o cartão. Mas daí depois de 15 dias, depois até 6 meses... Tem o chargeback, né? Tem o chargeback. Aí começa a vir o chargeback. Então, lá no início da internet, teve muitos e-commerce que, vendi muito. Depois de um mês, o cara quebrava. Porque era tudo fraude. Porque era tudo fraude. Bobear até mesmo ele, né? Não, às vezes também, né? O cara até virava, entendeu? Porque era complicado, porque o cara queria vender um negócio e o fraudador sabe, esse cara aí. Então, por isso que a gente cresceu muito, porque os caras entravam, a gente falava... Mas você ficou um grande parceiro das instituições financeiras, da Visa, da... Não. Eles não gostavam de você? Não. Tem até um fato ruim aí com a Visa, que uma vez ela trouxe um concorrente... meio que pisou em cima de mim. Mas se você eliminava dela uma venda fraudulenta, por que ela não gostava de você? Porque eu era competidor de uma plataforma que eles tinham comprado e queria botar no Brasil. Então né, não quero falar aqui mal. Tá bom. Mas é a competição. Entendi. E aí o que acontece... No fundo você fazia um bem pra eles, só que eles queriam que quem fizesse o bem pra eles era uma empresa do grupo deles. Aí eu falei, agora eu tô frito, porque a Visa tem muito dinheiro, mas eles só conseguiram pegar as aéreas, entendeu? As companhias aéreas. As companhias aéreas eles pegaram. Então as companhias aéreas até hoje tem uma ClearSale da Visa lá? Isso, tem. Que é da Visa, né? Entendi. Mas é completamente diferente da estratégia nossa, porque a gente é uma empresa que não só vende serviço, a gente gera confiança, Entendi. que é completamente diferente. A confiança, ela é primordial quando você está evitando fraude. Eu sempre falo que o bom da fraude é a confiança. Então, tudo que você vê que tem fraude, você vê o Brasil tem muita fraude, né? Sim. Aí essa pessoa fala, ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Uma hora, essa fraude vai virar muita confiança. Pedro, não dá para criar um produto desse para os políticos? Não, mas eles estão se enforcando, entendeu? Isso aí uma hora vai... Porque sabe que começa a aparecer. E aí tem um processo de confiança que eu aprendi na ClearSale. Eu sou muito grato na Clear, porque confiança é uma palavra meio que grave. O que é confiança? Você é uma coisa que você sente. É até uma coisa imanente, né? Eu sinto confiança. A postura da pessoa gera, né? Transmite muito mais antes do que o pensamento. Né? Até falando um pouco de Spinoza, né? Da imanência, né? Da coisa que você sente. O saber, não o saber do saber do saber da confiança. O saber do corpo, que você sente. Então, eu aprendi muito com a ClearSale, porque a ClearSale, a confiança é o contrário da fraude. Entendeu? E a gente foi vendo que o principal fato no negócio para gerar confiança era também... Começava com a liberdade. Então, se eu confio em você, né, eu te dou liberdade. Mas a liberdade, ela está muito correlacionada... Usa com responsabilidade, porque você pode perder. Isso, justamente. Então, olha, você já falou. Então, a hora que você não tem responsabilidade, que é uma coisa intrínseca, né, eu te dou liberdade, mas você, dentro de você, você tem que responder. O que é a responsabilidade? É a habilidade de responder à liberdade. Sim. O que é ser responsável? E foi aí que eu aprendi. Que a hora que eu dava liberdade para os analistas analisarem uma transação, né? E eles colaboravam, né? E eles eram transparentes de dizer não sei, né? A gente gerava muito mais assertividade na prevenção à fraude. Por isso que no mundo ainda, as pessoas querem fazer a fraude com a coisa 0 e 1. E a gente não fazia 0 e 1. A gente tratava... Era um gradiente. Era um gradiente. A fraude, ela é subjetiva, no sentido, ela é contextual. 50 tons de cinza. 50 tons de cinza, isso aí. Porque você tem que... Porque os dados, às vezes, é de você. Mas... A interpretação é sua. Mas pode ser que os dados naquele contexto sejam roubados. Então... No ápice agora, recentemente, a ClearSale estava fazendo quantas transações
Por minuto, por dia, não sei. Que número que você pode me dar aí? Fazia 3 milhões por dia. 3 milhões de transações dia. É. Era uma empresa de uma empresa de quantos colaboradores? A gente chegou na pandemia a 5 mil. 5 mil. Porque todo o e-commerce passava pela gente, né? E aí eu quero fazer uma pergunta. Você falou de cultura, eu queria entender como que era a sua liderança. E eu quero fazer um parênteses, não sei se você já ouviu falar de um cara chamado o CEO do iFood, acho que Diego, né? Diego. Isso. Eu vi alguns podcasts dele, o cara é muito fora da caixa, né? Ele implantou no iFood uma forma de liderança, com uma cultura de liberdade e responsabilidade que nossa, eu tô meio que apaixonado, eu fico procurando coisas dele, né? Como que era a sua liderança? A minha liderança era justamente baseada na confiança. Eu imaginei que você ia falar isso, mas, me tangibiliza pra gente. Então, como é que a gente fazia? Quando a gente pegava, uma pessoa entrava, porque lá atrás a gente não tinha dinheiro, então a gente tinha que conversar com as pessoas. E a gente perguntava da história de vida delas. Então, na entrevista, né, a gente não queria saber a parte técnica. A gente queria saber o entusiasmo dela. Queria saber quem é você. Lembra que a gente falou do eu, nós e todos nós? Uhum. A gente queria procurar saber do eu. O nós ali era o profissional. Então, na ClearSale, a gente tem até um nome para nossa cultura, que é o A. Né? O nome da nossa cultura é o A, que começou com um T. E o que é um T grande? Tesão. Um tesão. Então, esse tesão dentro de você, que está no eu, não está no nós. Você tem que ter essa coisa imanente que você quer fazer. E como é que você traz isso dentro das pessoas? Você perguntando para elas a história de vida delas. E dando tempo, acolhendo. Então a gente fala que o acolhimento, ele é o começo dessa conexão de confiança. Né? E o que te afeta? A gente fala afetividade. Afetividade do que afeta você, e o que te afeta é o que te mais... Nunca tinha reparado que a palavra afetividade tem afeta dentro dela. É o afeto. Nunca tinha reparado isso. É o que te afeta. Não é o afeto. A afetividade é o que te afeta. A teoria dos afetos. O que você sente. Entendeu? Então, o que você sente? Se eu perguntar para você, e a gente perguntava para um funcionário, para um colaborador, né? Meu filho tá doente. Você vai cuidar do teu filho. A gente não queria fazer, por que... E aí depois a gente perguntava, tudo bem com o teu filho? Isso, Marcelo, gerava uma confiança fantástica. Porque eu estava cuidando daquilo que mais afetava a pessoa, o eu. Eu não estava, você tem que vir aqui e me mostra o nós. Porque o todos nós é onde que está a confiança que você não sente. Que você sente, entendeu? Que é invisível. Então, primeira, segunda, terceira pessoa. Isto, eles, nós, todos nós. Então, a hora que você olha a cultura, não é você ter no papel, você tem que ser inovador. Você tem que ter essa trajetória e ser coerente com essa trajetória. Então, tem aqui o eu, o como que você faz. Então, o como que a gente fazia era acolhendo as pessoas. Então, tinha o ser acolhido. Né? Daí a gente tinha o aprender fazendo. Então, a gente tem toda uma metodologia de como é que a gente gera uma cultura de confiança. E isso vai até virar negócio. Né? O A. Né? Você lembra? A gente até fez o ano passado. Esse ano, dia 29 de junho, a gente fez uma festa para 1.000 funcionários da ClearSale. Para celebrar o A. O que é o A? O A era um grito de guerra. Porque quando eu estava lá atrás, e quando você empreende, eu contratava as pessoas, eu via que elas não tinham... no Brasil não tem muita educação. Entendeu? Então, a gente tinha que conversar muito com as pessoas. Porque a gente contratava a pessoa tecnologia, mas como a gente garantia a fraude, a gente tinha que contratar a operação também. A gente contratava um analista de risco. E nesse processo, a gente falava... Todo mundo aqui, antes de ser um analista, antes de ser um profissional, é uma pessoa. O eu. Então, a gente tem uma frase importante na UA, que é o profissional é pessoa e parte importante da pessoa é o profissional. É um papel. Mas o mais importante é a pessoa. E a maioria das empresas trata a cultura no nós, no papel. E não cuida do eu. Por Verdade. isso que... E aonde que está a confiança? Está no eu. E ela transborda por todos nós. Se você não faz certo aqui.
Simples assim. Por isso que eu gosto de falar de cultura. Tudo que eu faço na minha vida é baseado nessa trajetória de cultura, de longo prazo. E da onde veio isso? Não, isso veio porque eu trabalhei com fraude. Empreendedor. Empreendedor, você sabe. Né? Ele é mais holístico. Deixa eu fazer uma pergunta que me veio agora, e se eu falar, se você achar que é besteira, a gente joga no lixo. Na favela tem um lance de confiança, né? Isso. Então, eu me lembro que o cara falou, você quer entrar numa favela, você abaixa o vidro, você não demonstra medo. Isso. Então é tipo assim, eu não tenho medo de você, eu respeito você e em retorno você vai ser respeitado. É justamente isso. Acho que quando você mexe com quem faz fraude, você tem isso ou não? Não, é com certeza. Porque porque quando você está falando de gente do bem, eu acho que você entregar para ela confiança, respeito, você vai receber isso de volta. Mas quando você está falando com um bandido, porque o cara que frauda é um bandido. Isso. Ele não vai te retornar isso, ele vai se aproveitar disso. Então, aonde que está a linha? Mas é perfeito. O bandido é um papel. Você está falando... Entendeu? O bandido é um papel. Então, quando a gente fazia fraude, se é o bandido do outro lado, eu estava querendo pegar o eu. Você está brincando comigo. Isso. Essa coisa Mas intuitiva. você conseguia tocar no eu do bandido? Não é questão de tocar no eu do bandido. Eu tinha que dar a sensibilidade da pessoa primeiro. No analista, para ele ter a sensação... Não. Você está dando a sensibilidade para o seu colaborador. Colaborador, porque daí ele detectava. Você entendeu? Porque o bandido lá... Não, ele usava os dados, ele queria, ele vai fazer as coisas, então... Mas se você... Ele quer te passar a perna. Ele quer passar a perna, entendeu? Mas a gente abriu uma conversa com ele. Por isso que a ClearSale é um case de sucesso que a gente tinha que falar mais. Você deve ter histórias de que você conversou com o bandido? Demais. E eu sempre falava assim, olha... Queria perguntar, mas não vou por causa do tempo. Não, hoje, falando nisso, hoje eu tive um case com um grande banco que você não acredita. Pode falar? Eu não vou falar, mas eu pedi para eles, vocês não me falaram, eu vou falar. Porque é inadmissível. Minha mulher querendo mandar um Pix pro meu filho numa conta corrente do mesmo banco. Ela teve que... Não foi autorizada. Pix. Ela teve que ligar pro banco. Depois teve que responder. A outra pessoa ligou para ela. E eu já comecei a ficar nervoso. Porque ela ficou ali esperando. Eu estava tomando café. Sincronicidade. Naquele momento, qual que é a probabilidade de eu estar tomando café com a minha mulher, ela tá mandando um Pix pro meu filho e o banco fazer um processo de autenticação tosco. Mas assim, tosco, porque ela conversou com uma pessoa, aí eles foram olhar lá, porque, procedimento. A outra pessoa vai te ligar. Aí ligou. A hora que ela ligou, começou a fazer perguntas. Você morou aqui, você morou aquilo. Isso aí não evita fraude. Entendeu? E aí minha mulher respondeu, tudo certo. E ela falou assim, não, você vai ter que ir no banco autorizar o Pix. Aí eu até xinguei. Você me viu bravo. Você não me viu bravo, né? Eu falei, puta que pariu. A mulher falou assim, não, você tá falando que minha mulher, ela é fraudadora. Você tem noção disso? Não, mas não é motivo. Não, ela respondeu tudo certo e você negou, é ela que tá aqui. Que merda de procedimento você tá fazendo aí? Foi agora de manhã. Caramba, quer dizer que hoje, em 2025, depois de tudo que a gente já viveu, que você já construiu, ainda tem processos... Porque eles são ainda... Eles arcaicos. acham que arcaicos. Inacreditável. Eu quero falar com o presidente desse banco. Tem que cortar a cabeça, né? Não dá demitir. Cortar a cabeça é meio... Né? Não pode... Né? Não dá demitir esse cara. Cortar a cabeça profissionalmente, né? Esse cara não tem... Então, a gente tem que ir, né? Deixa eu acelerar com você aqui, porque eu sei que daqui a pouco você vai me dar um tchau aqui. Tenho que ir embora. Então, o que eu quero te perguntar agora é o seguinte, como é que foi a história da venda? Porque o Pedro vendeu a ClearSale para a Serasa Experience. Por que valor, Pedro? Tá no jornal aí, tá em todo lugar. 2 bi. Hã? 2 bi. 2 bi. E aí você recebeu um cheque, gostou, um Pix. Isso. A mulher não fez lá pergunta para ele, né? Caiu lá. Caiu pelo E como Pix. é que é essa sensação? Olha, continua igual. A minha vida... Não traz uma paz?
Eu Traz algumas responsabilidades e preocupações, Isso. mas junto acho que vem uma paz, né? Não, veio uma paz que você tem razão, porque veio uma paz, porque, por exemplo, esse banco, que esse banco era meu cliente, agora eu posso falar, olha, e agora eu não estou meio politicamente Sim. correto, porque eu falo, pô, olha a merda que você está fazendo. Então tem esse sentido que eu não estou amarrado, porque eu tenho que conversar. Eu vou conversar, eu vou fazer toda a coisa certa, mas se os caras não me ligarem, é absurdo que fizeram. Minha mulher ficou meia hora no telefone. Então, a hora que você pensa com o dinheiro, ele te dá essa paz, né? Mas você não tem que ficar apegado ao dinheiro. Você tem que fazer a tua jornada, aquela coisa de entrega. Porque no IPO eu também peguei muito dinheiro. No IPO... Mas o dinheiro que você pegou no IPO não foi para a empresa? Não, veio para mim. Você vendeu uma parte? Isso, vendi. Das suas ações? Isso, entrou um bom dinheiro. Quase igual agora. Puxa, que bom. Entendeu? E aí, mas o que aconteceu? Eu tinha liberdade. Agora eu vou empreender. Aí ajudei vários empreendedores. Aí gastei bastante na Conf, comprei um apartamento e tal. Porque eu era, naquela época eu tinha... A ação valia 30. Depois foi para 3. Puxa. Então eu perdi quase 90% do meu patrimônio, né? Mas assim, em ações? Em ações. A parte que você vendeu ficou em dinheiro. Isso, fiquei. Realizou. Mas eu estava gastando porque eu achava que eu tinha aquilo que era ilíquido. Sim. Eu podia tirar. Mas a ação caiu. E por que caiu? Porque teve aquela crise da tecnologia, né? Todas as empresas de tecnologia. Que ano isso? Foi agora, 21. Você lembra da crise da Bolsa? Que a sim, Meta, todas as empresas de tech foram... Sim. Porque o evaluation, os juros estavam muito baixo, o evaluation estava altíssimo, né? Antes. Então eu tive muita sorte, porque eu ganhei muito dinheiro quando vendi. Lá atrás você vendeu as ações e pegou dinheiro. E agora você conseguiu vender de novo. Aí consegui vender. A quanto a ação agora? Foi para vendida a 12. Tá. Você entendeu? Foi melhor que 3, né? Sim. Aí eu peguei, porque eu tinha lá uns problemas com os meus sócios. E aí, por confiança também, né? Porque como é que você é fiel à confiança, né? Então eu sempre fui muito fiel à confiança, né? À essência da confiança, né? Então, e as coisas começam a acontecer, né? Para resumir um pouco aqui, hoje eu tenho dinheiro, mas tô querendo fazer mais, tô fazendo bastante, né? Vai ter o evento que eu tô E agora eu quero saber do evento. Então, conta para nós o que é a IA Brasil. O IA Brasil era uma comunidade que no WhatsApp que o Ale cuidava, depois a gente fez uma empresa. Quem é Ale? Ale Karamaski, que é de Goiânia, e ele que assim, gostava muito de tecnologia, estudou tecnologia, ele foi para Vale do Silício e começou a aprender sobre IA. E aí eu entrei no grupo, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa aqui mais ter cases, né? Porque todo mundo fala de IA, porque quando eu botei IA lá na ClearSale, foi muito difícil, né? Tinha que ter um software, tinha que ter um cara especialista, tinha que ter um estatístico, foi um trabalho 6 meses para fazer um modelo. E agora, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui está na mão da pessoa. Você pode conversar com essa IA. Isso aqui que nem hoje, numa palestra que eu fui, que é energia elétrica, é uma revolução, né? Sim. Você vai dar para fazer zilhões de coisas com isso. E nesse intuito eu falei, vamos trazer cases, vamos fazer cases. Então a gente começou a querer trazer cases práticos de como é que se usa IA, né? Porque as pessoas confundem, né? A preditiva, né? Que já tinha, a IA está aí há 70 anos, né? Até mais. Mas agora, com esse poder computacional, que você pode fazer essa coisa de a probabilidade do próximo token. Por isso que é generativa, né? Sim. Então, eu falei, a gente precisa fazer. Então, a hora que entrou o Pix, eu falei, a gente precisa adotar mais rapidamente. A IA, ela dá um sentido para a tecnologia. Ela está na mão das pessoas. Então a gente precisa mostrar como é que as pessoas adotam rapidamente a IA para elas poderem melhorar a sua vida no dia a dia, o relacionamento com a família, com os filhos e também no trabalho. Então por isso que a gente, né, vai fazer esse evento. E nessa jornada com a IA Brasil, a gente conheceu a CEA, que a CEA é Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás.
E por causa de 3 professores lá que quiseram fazer o primeiro curso de graduação em IA em 2019. 100% IA. E aí eles montaram a CEIA, que eles têm um viés muito de empreendedorismo. Então, a partir do 2º ano da universidade, o aluno já começa a prestar serviço para o mercado. Então, é um case assim fantástico. Eles têm 80 projetos, tem várias startups, e a gente quer mostrar neste evento a CEIA, né? Até a CEIA no sentido de essa abundância de talento, né? Esse banquete, né? Que a gente pode escolher agora como é que a gente pode mostrar esses talentos e fazer uma diferença no Brasil. Então, o evento é para botar a mão na prática, né? O Célio da Impacta vai estar lá, né? Vai trazer e a gente vai fazer hands-on para mostrar, para ensinar para as pessoas, porque o que traz a inteligência artificial? Ela facilita conceitos de negócio que antigamente eram impossíveis, né? Planejamento estratégico, né? Gestão gestão comercial. Antigamente era muito difícil fazer isso, né? Eu nem sabia, quando comecei a empreender, né? Eu não sabia o que era EBITDA, entendeu? Sim, não, hoje ququalquer coisa que você pergunta, ela já te dá uma aula. Te dá uma aula. Se você perguntar para ela, me ensina a usar você, ela vai te ensinar. Sim. Mas as pessoas ainda estão com medo. Então, o objetivo do evento é um MVP que a gente quer ter 12 mil pessoas, né? Procura ingresso na internet. Explica aí, faz aí. AI Brasil Experience, procura no Google. Vamos colocar aqui a URL. AIBrasilExperience.com. E o que é? A pessoa tem que comprar um ingresso para estar na feira? Tem que estar no... Quanto custa o ingresso? R$4,99. A gente até baixou o preço. E aí, dá direito a todos os dias? Todos os dias, 2 dias. Vão ser dias? Dia 30 a 31 de outubro. Aonde? Lá no AMB. No AMB. Vai ter uma arena, vai ter um campeonato de humanoides, de futebol, porque a gente está em parceria com 6 universidades, vai ter a Impacta, vai ter vários hands-on. Vai ser um evento que, com certeza, você vai ser impactado. Então, se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, você tem que estar lá. Não, e se você não gosta de tecnologia, mais ainda, você tem que estar lá para você se lambuzar e tirar as travas. Então vai ter um túnel, sabe do acolhimento que a gente falou? Vai ter um túnel contando a história da humanidade, né? Para dizer que não precisa ter medo. Porque o grande problema de nós humanos é que a gente tem conceitos metafísicos que vão além do corpo, que nos põem medo. E que nos limitam, e que trava a gente. E aí ela vem questionar justamente isso, porque ela é inteligente como a gente. E aí eu acho que é uma grande oportunidade a gente fazer essa jornada interior para a gente descobrir e ser crítico a IA, porque ela faz tudo que você quiser. Eu quero te fazer uma pergunta, e a pergunta é a seguinte. Pedro, explica para mim uma coisa. Como que você vê o futuro daqui 1, 2, 5 anos com inteligência artificial? Mas antes de você responder, eu preciso fazer o momento do patrocinador aqui, né? A Currículo é um dos maiores sites de empregos do Brasil. Somos o primeiro site de empregos e desenvolvemos várias soluções, tanto para quem busca emprego como para quem quer contratar. Então, há mais de 25 anos, estamos desenvolvendo soluções para as empresas poderem contratar bem, com facilidade e economia. Há um tempo atrás, nós adquirimos ferramentas de assessment, como o DISC, o WebVec. Já imaginou você poder incluir no seu processo de recrutamento e seleção análise comportamental, soft skill, entrevistas? E agora, recentemente, nós colocamos uma camada de inteligência artificial em cima de tudo isso e lançamos o Golden Match, uma IA que gerencia e conduz todo o processo seletivo e, além disso, ela avalia todos os candidatos do processo por diferentes aspectos, desde tempo de locomoção, grau de interesse, valores, características, até perfil comportamental, soft skill, conhecimentos teóricos, práticos, tudo que você quiser saber, você vai poder pré-entrevistar esses candidatos online. E aí o que acontece? Tudo isso vai ganhar um ponto e no final ela vai criar um score, não é, de cada candidato e vai apresentar para você numa lista que a gente brinca que vale ouro, que é a Golden Match, colocando nas primeiras posições os candidatos mais alinhados com os requisitos da vaga e com o perfil comportamental. Então, enquanto que um processo tradicional avalia o candidato por um único aspecto,
avaliando ele apenas pelo currículo. No Golden Match, não é? A nossa EA avalia o candidato por diversos aspectos. Dá uma nota para cada um dele e cria uma nota final. Então, se você quiser contratar bem, digita aí curriculum.com.br/Golden Match. Deve ter um QR Code aqui na tela também. Aponta seu celular. Vai ser um prazer conversar mais com você sobre uma IA que vai te ajudar a contratar. Mas então, conta para mim, Pedrinho, o que você acha que vai ser o futuro daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, vai? Porque tá numa velocidade absurda. Tá numa velocidade absurda. Eu acho que quanto mais veloz, melhor, né? Porque a gente vai ter mais barata, né? Você vê o que aconteceu com o DeepSeek, né? Vão ficar mais acessíveis. Então, de graça. Então, faça o download das IAs, Gemini, ChatGPT, o Grok, DeepSeek. Tem vários hoje. Tem Manos, Manos é fantástico, eu adoro. Já tem a gente lá. E tem essas N8N, né, que tá fazendo... N8N também que faz. Vai ter, a N8N vai estar no evento. Que legal. Para você aprender, né? Então, N8N, para quem não sabe, é uma plataforma que você pode encadear processos e ela vai fazer para você uma série de coisas. Você pode colocar lá, se chegar por aqui um e-mail, manda um WhatsApp, ou responde um e-mail, ou coloca na minha planilha, ou pega da minha planilha, manda uma... Enfim, você pode fazer uma... E tem outras além da N8N, né? Tem. É que a N8N é o jeito que tá mais... O maravilha é que a IA vai possibilitar que você automatize tudo que é aquele jogo de corno que a gente fala. E aí, o que vai acontecer com as profissões, Pedro? Eu acho que vai ter muitas outras profissões. Essa coisa que a gente está vendo, a IA só está no ponto do iceberg. Porque tem nanotecnologia, tem muita coisa que você pode fazer, né? Mas são profissões que vão exigir pessoas com mais capacidade e competência. Mas aí a própria IA pode treinar, entendeu? Eu acho que a grande competência vai ser a pessoa ser confiante, estar em confiança. Eu vou falar uma coisa que eu fiz esses dias, eu mandei pro meu irmão, ele falou, não acredito. Olha só, eu estava precisando transformar uma imagem em WEP lá, que essas imagens que às vezes estão na internet que você não consegue abrir, né? E eu precisava subir ela em JPG. E eu comecei a procurar, não achei. Eu fui na IA e falei assim, cria um programa que converte imagens WEP para JPG. Clique. 1 minuto estava o programa. Eu baixei, subi minha imagem no programa que a IA construiu para mim e ela gerou um JPG. Mas você nem precisava fazer o programa, né? Não, tem na internet, mas eu queria testar. Não, você podia até falar, me transforma, você podia até falar pra IA fazer. Eu acho que ela ia fazer. Verdade, poderia. Você viu? Você tem muito o pensamento de programação. Assim, mas acho transforme... que ela não... Será que ela transformava? Vou testar aí. Vou testar. Você viu? E aí que a gente vai aprendendo. Mas, cara, ela fez o código inteiro pra mim. E que interface bonitinha. Arrastava pra lá. Ela me deu opção de JPG, PNG, GIF ainda, que eu nem pedi, ela sugeriu. Então vai ser maravilhoso, porque você vai ver que as pessoas... Mas os programadores, eu tava vendo esses dias que... Mas não tem, mas tem muito... Um cara disse aí, um guru de IA, falou que os programadores estão com os dias contados. Não, para. Pelo menos um tipo de programador, não, né? As pessoas... Tem muitas pessoas ainda que vão querer usar, mas você tem que ter uma expertise de programação. Então, assim, as pessoas... agora, depois que veio a planilha Excel... Mas você concorda que redator meio que... Não, mas vai ter outras coisas que o cara Por exemplo, vai eu tinha fazer. um tradutor na minha empresa lá no passado. A currículo ficou em 3 idiomas uma época. E eu tinha um cara que traduzia para o inglês e para o espanhol. Cara, hoje a tradução da IA é maravilhosa. Isso. Mas esse cara perdeu emprego. Não, mas é este tipo dessa economia que ele fazia. Mas vão surgir outros empregos. Ele pode ajudar outras pessoas no mercado a usar IA. Olha quantas oportunidades que você... Aqui um exemplo que você falou, eu usei para fazer isso e fiz um programa. As pessoas não sabem, as pessoas não têm visão sistêmica. Então, Pedro, eu fiz esses dias uma revisão de um contrato gigante que eu tenho lá, de mais de 20 páginas. Cara, a IA foi absurdamente pontual, corrigiu um monte de coisa que foi feita por um advogado que eu paguei um dinheirão. Isso aí, então. Mas você concorda que, enquanto que um advogado fazia 100 contratos por mês, hoje ele vai administrar 3 ou 4, vai fazer... Mas o contrato é uma parte só objetiva do negócio. Tem um relacionamento, tem que conhecer, tem que discutir, tem que falar. Você acha que ela não vai tirar emprego? Não, ela pode. Esses empregos ela vai dar um esvaziamento. Uma esvaziada. Mas, que nem eu falo para as empresas, que ela tira as pessoas e manda embora.
Se essa pessoa está dentro do teu negócio, ela entende teu negócio, tenta usar ela para outras coisas. Lá na feira, você acha que quem for vai ter visibilidade de novos empregos? Eu acho que vai poder, por exemplo, essa coisa do N8N, que é uma dica também para todo mundo de empreendedorismo. A hora que você aprende uma tecnologia, você pode entrar e automatizar um pequeno processo dentro de uma empresa. Sim, você começa com um, daqui a pouco você fez o 2, daqui a pouco você fez um monte de coisa. Aí você fez um monte de coisa. Mas para fazer esses processos, tem que ter alguém dando a mão, porque não é assim. Sim, alguém tem que sentar lá e programar isso, fazer o prompt correto e até ficar olhando, administrando o que ela está gerando. Não é uma coisa que você larga. A gente pensa aí, mas ela tirou muito trabalho. Né? Mas que bom que tu tirou esses trabalhos. Não, o que eu quero dizer, eu teria aí 8 colaboradores, agora tem um. Isso. 7 perdeu o emprego. Isso, não, mas eu acho que eles vão aprender. Não, vai ter aí um impacto, né? Sim. Mas aí cabe a você ver isso como oportunidade para você crescer o teu negócio. Para você ser aquele que fica. O cara que fica. E você ajudar a crescer o negócio. Porque a hora que você... todo negócio, que nem na ClearSale, o exemplo da ClearSale, todo negócio você pode ser mais profundo naquilo que você entrega. Exemplo, na ClearSale eu podia só entregar uma plataforma de tecnologia. Mas aí o que aconteceu? A gente entregou a plataforma para evitar fraude. Eu podia só entregar a plataforma para evitar fraude. Eu fui falar, não, agora vou eu fazer a fraude para você. Vou eu fazer a prevenção de fraude. Você entendeu? Então, cada vez a gente pode entrar mais no negócio. Até que eu falava, você não vai mais nem usar a tecnologia. Eu vou garantir para você o processo. Então, você imagina as inúmeras oportunidades que vão ter de trabalho para uma pessoa que está dentro de uma empresa hoje, entende de um processo e aquele processo foi automatizado e ela perdeu o emprego. Então, ela pode levar aquele processo automatizado para outras empresas. Por isso que o que é importante, porque é infinito, né, as oportunidades. As pessoas não usam tecnologia. Não há dúvida que aquela pessoa que se lambuzar com IA hoje e aprender essa pessoa tem emprego pro futuro. Então tem que arriscar, tem que usar. Então, aqui tá uma dica, né? Não fique com medo da IA. Isso. Vai lá e transe com ela, se lambuze com ela, mergulhe dentro dela. Isso, justamente. Para você ser a pessoa que domina essa nova tecnologia. E o que é importante é você dominar o negócio. Sim, sim. Porque a IA... Conseguir fazer, transportar tudo que a IA está podendo oferecer para o negócio Até para você ser crítico, porque tá todo mundo... eu vou substituir a IA. Também não é assim, né? Tem um monte de gente batendo cabeça fazendo porcaria. Mas o que acontece? A IA, se você já faz um teste, se você falar que a IA, ela estando certa, e você falar que ela está errada, ela fala, não, eu estava errado. Você vê o perigo disso? Vou fazer um parênteses aqui, vou dar uma espetada no meu concorrente. Tem um concorrente meu, não vou falar o nome, que ele fez uma IA que faz recrutamento e seleção. Virou chacota no LinkedIn, né? Você sabe quem escreve aqui embaixo para saber se você entendeu. Então, não adianta. O pessoal acha que IA é um botão que você aperta e sai um gênio e fala o que você quer. Eu quero uma ponte que vai, tá feito. Não é assim. Isso, não é isso. Apesar de você vai ter medo do gênio, porque é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo, você, eu quero esse gênio, mas ele não... Você tem que conversar com o gênio, você tem que saber, né? Porque se pedir 3 desejos, né? Você pode morrer, entendeu? Sim. Porque é isso que ela faz tudo, ela converge. O grande talento da IA, se você der 3 textos para ela, de diferentes tópicos, ela vai gerar um resumo daqueles 3 textos. Sim. Essa que é a beleza da IA, né? Que ela consegue convergir. Mas aí você tem que ter noção de que daquilo faz ou não faz sentido. Por isso que voltar, a IA vai... O nosso objetivo é cultural. É que as pessoas não fiquem usuário da IA. É que ela volte para a sua essência. Para ela sentir, né? Putz, isso aqui está ou não está certo. Então, essa jornada de cultura, isso gera confiança, porque a pessoa vai sentir. Quando você sente alguma coisa, é muito maior do que o racional, porque é uma coisa que está conectada com a vida. Então, aí que é o nosso objetivo, que é até profundo. Não sei se as pessoas vão entender isso, mas quando você sente, você está tão... Que nem os nossos analistas da ClearSale. Eles tinham tanta liberdade, eles faziam tanto aquilo, que eles já usavam a intuição. E o que é a intuição? Você está no layer do todos nós, falando de cultura.
Eu, nós e todos nós. E tem um processo para você gerar essa cultura de confiança. Então, a hora que você tem um IA que te questiona aqui, você tem que voltar para cá. Pedro, você poderia voltar aqui outro dia para falar mais dessa cultura? Posso. Vamos marcar? Vamos marcar. E aí vamos trazer o pessoal que está fazendo. Fechou. A UA. Vou te cobrar isso, hein? Vamos cobrar. Vamos para as perguntas finais. Eu queria perguntar um monte de coisa para o Pedro, mas eu tenho que acelerar aqui que ele pediu. Não. Pedro, agora dentro da janelinha assim, ó. Conselho não se dá. Mentira, conselho se dá. O Pedro vai dar aqui 2 conselhos. Um para empresários que precisam contratar, dar uma dica para eles, e um para profissionais que buscam emprego. Bom, pessoal, tem aqui a melhor plataforma da currículo, né? E porque tem um ali, né? Porque cada indivíduo ele é único, ele não faz a parte só do que está no papel do currículo. Por isso que ele tem toda uma plataforma que olha a pessoa 360. Então, é uma plataforma maravilhosa, tanto para quem contrata, para quem está buscando emprego, porque você vai ter o autoconhecimento. E falando de IA, você precisa ter todos aqueles testes, né? Porque você falou vários testes aqui, que MBTI, que é tudo... As pessoas não entendem isso. Sim. Então, só isso tem um valor tremendo. Porque você vai entender o teu comportamento e já é um passo que você autoconhecimento é tudo para buscar um emprego. Autoconhecimento. Por isso que na ClearSale, a gente não perguntava técnico, a perguntava no eu. Né? Então, isso não estava no plano, hein? Isso aqui foi um presente que ele me deu, né? Não, então por isso que a gente se conectou. Sim, porque eu fiquei encantado com toda a tecnologia que está embarcada pelo teu conhecimento. E como é que agora você, né? A gente distribui, você, né, eu gosto de falar a gente, porque eu já estamos juntos nesse projeto porque isso é maravilhoso que você faz, né? E as pessoas precisam disso. E agora, mais ainda em ar. Ontem, eu falei de você, né, para um cara que faz crédito consignado para trabalhadores. E ele dá o crédito, e aí ele tem que saber se aquela pessoa vai continuar no emprego. Nossa, meteu o Confi lá dentro da currículo. Não, com certeza. Uma análise. Então, tem ClearSale, eu falei errado. Não, a Confi. A ClearSale é Confi. É Confi. O que faz? Ele nega 200 mil. Eu falo, pega esse cara, põe dentro da Confi e a gente vai dar um plano para ele de educação, de autoconhecimento dessas ferramentas e principalmente de auto-placement. Nossa. Porque o cara tá ali, ele precisa ver que aquele cara precisa realocar. Você vê que maravilhoso? O cara, ele tá ajudando a pessoa. Então, por isso que a IA, ela é maravilhosa. Porque a hora que você pensa nos processos, né, que tem hoje, são só uma parte da coisa. Vai ter tanta coisa que a IA vai possibilitar que eu digo que vai ser a economia do ser. E o que você faz está na economia do ser. O que é essa economia do ser? Essa economia do autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sou eu na minha essência, mais eu vou poder gerar esse como com mais eficiência, inclusive com a IA, para gerar essa conexão, né, da confiança que ela é transformadora. Um beijo! Pedrinho, muito obrigado por ter vindo. Quero só deixar uma última mensagem. Eu estou fazendo análises de currículos gratuitamente. Então, se você quer ganhar uma análise de currículo, entra em curriculum.com.br/análise grátis. Preencha ali o formulário e quem sabe você não ganha uma análise de currículo feita por mim. Tá bom? Olha, que chique, hein? Pedrinho, obrigado mais uma vez. Obrigado. Nessa correria toda, ter arrumado um tempo pra gente aqui. Não, mas foi maravilhoso. E vou cobrar a próxima agora com o pessoal. Vamos fazer da UA. Pessoal, obrigado por estar conosco até aqui. Foi um prazer. E continue assistindo o Currículo Cast. Sempre um convidado muito interessante e temas fantásticos. Até mais, um abraço. Tchau, Pedrinho, tchau.